Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Na Mira do Trader, dia 7 de novembro de 2022, 11 horas e 46. Eu desejo uma ótima semana a todos. Pessoal, quarta e quinta nós não teremos programação no YouTube, porque haverá as aulas da Imersão 14, ok? Não haverá também um informe cenário, ok? Então algumas iniciativas elas não ocorrerão, porque eu vou me dedicar às aulas, como vocês já sabem. Geralmente a semana toda não tinha programação. Dessa vez, hoje, quinta e sexta, hoje, terça e sexta eu vou fazer. Nos dias da aula é impossível. Vamos falar aqui do mini índice, o INZE 22, vou pôr o livro de ofertas na tela. Naturalmente, eu falarei em compra nesse momento. A gente está com 97% de acerto no racional do YouTube. Lembrando que o racional do YouTube não é uma operação, é um racional educacional. Né? A gente simula como se nós estivéssemos... Toma um golinho do meu Red Bull sabor açaí. Nós simulamos como se estivéssemos numa aula, numa transmissão, num desafio. Alguma coisa do gênero. Deixa eu só ver o que minha equipe mandou aqui, pessoal. Só um segundinho. Deixa eu só ler aqui. Perfeito. Maravilha. Minha equipe está comentando um detalhe aqui sobre o treinamento. Muito bem. Então, falaria em compra ali no 118,770, por ali, 760. Vamos ver o gráfico. Estudando aqui o mini índice. Primeiro, né, nós temos... Aqui é uma mistura, não é exatamente uma simetria em V, tá mais uma simetria em U. Um U misturado com W. De toda forma, o alvo é 122,825. Eu, particularmente, acredito que vai buscar o 122,825 até o final da semana. Né? Então, assim sendo, vejo a oportunidade de compra nesse patamar. Aqui vamos colocar aqui 118,750 entrada. Algumas situações interessantes. Nós temos a cabeça de um pivô a 119,920. Por que a cabeça de um pivô? Eu vou desenhar aqui as elipses, correto? Eu tenho um fundo, um topo, fundo mais alto que o anterior. Então a cabeça do pivô ela fica a 119,920. Hoje houve um teste, praticamente um teste da média de 5. E a CLTB, alguns podem falar, professor, mas o mercado penetrou na CLTB e tal, só que ela é longa, então... se a gente tomar como base aqui, né, a importância, ela vem desde junho do ano passado, num gráfico mais longo, acho que vale a pena a gente tomá-la como referência. Então é isso. Aí agora tem uma estrela cadente, né? Na sexta-feira. Esse padrão tem que ser anulado, acho que o será, mas é importante, não hoje, mas pelo menos amanhã, fechar acima de 119,920. Aí nós teremos aqui uma espécie de alargamento que foi desenhado nas retas em vermelho e também em azul. E hoje eu vou aproveitar, pessoal, eu sei que eles assistem o programa, eu vou mandar um abraço para o William Marques, querido amigo que já fez live comigo, eu admiro, sempre falei do trabalho dele, que é um trabalho bom. Conheço o William desde a época que eu fazia os encontros de traders em São Paulo, isso em 2007. Ó, já está subindo. Daqui a pouco vai bater 119, 119,100. Quer dizer, você pega, por exemplo, quem tem o perfil de day trader mais curto, 119,100. Ó, menos 118, 750... Você está falando em 350 pontos. Vai bater daqui a pouquinho. Até meio-dia, meio-dia 5, bate esse patamar. Então, mandar um abraço também para o Roberto Indec. Ele e o William estão em Florianópolis no evento. E nos falamos hoje de manhã. Mandei um abraço, falei com o Indec. Mandei um abraço para o William, que eles tenham muito sucesso lá no evento.
Então o que nós temos aqui? Primeiro um gap fechado sempre é algo relevante. E o cenário macro aqui aponta para um teste, de repente até perto de 123 mil pontos, uma vez que ali encontraria a parte alta do padrão. E o cenário micro é, claro, se perder o 118,455, inclusive foi ali que a gente deu comando hoje de entrada para quem estava de fora, do day trade, ou do swing trade mesmo, vai fazer um pivô de baixa, mas eu acho muito difícil. No meu entendimento, ele está recuando para romper 119,720 e acionar um pivô de alta. Apesar de não ser uma reta, um estudo tão importante, eu vou deixar aqui também, eu vou deixar até pontilhado uma LTB aqui. Não vou deixar extensão contínua não, vou deixar pontilhada. Se ela for rompida, né, ela tocou, desceu, pode ser algo novo aqui junto com o pivô e rompimento da média de 21. Então, introdução feita, eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. Vamos lá. Patrícia Takai, excelente explicação, professor, muito obrigada, aprendendo muito com você, em especial sua visão macro do negócio. A Top Traders, ela tem como base fluxo gráfico e fundamentos. Eu entendo que é o melhor caminho, eu explico por quê. Todas as vezes que eu ia, na época da Expo Money, eu dei muitos treinamentos em bancos, corretoras, family offices. E eu, para ser sincero, apesar de eu fazer um trabalho muito bem feito, dedicado, e hoje 13 horas tem a lista de convocados para a seleção brasileira, que maravilha, hein? Então, apesar de eu fazer o trabalho com muito afinco, dedicação, com muito carinho, eu mais aprendia do que ensinava, e ganhava bem para isso. Porra, fazia treinamento, às vezes pegava ali um treinamento grande numa boa época. Aprendia muito. E eles operam assim. E eles ganham, né, pessoal? Você pega instituições financeiras, raramente estão na mão errada. Então, não tem essa, eu sou grafista e o gráfico resume tudo. É uma conversa fiada. Você pega um gap intraday, aí uma barra elefante, você não consegue nem estopar. Eu sou fundamentalista, não tem grafista rico. Besteira. Né? E leitura de fluxo só também não faz verão. Então, os três juntos é o segredo aí que faz a diferença, pelo menos na minha opinião, né? Eu tô nesse negócio aí há muito tempo. O mercado desceu aqui a 118, vamos ver se ele reage por aqui. Pressão vendedora, principalmente por causa da Petrobras, sem dúvida nenhuma. Petro 13 e Petro 4, ó. Petrobras fazendo pressão para baixo. Nesses níveis, Petrobras começa a ficar interessante. De repente ela pode fazer parte das carteiras, professor? É possível, se tiver uma troca, alguma coisa. Tá bem descontada, né? Tem essa possibilidade, sim. Ó, 118. Ok? Aí o Marco Gastão tá sempre conosco. Boa tarde, professor. Parabéns pelos racionais, pelos acertos. Obrigado, querido. Ele pede SUS B3. Um grande abraço, excelente semana. Que Deus abençoe a todos nós. Felipe Falcão, Deus te abençoe, professor, a você também. Um grande abraço a Pernambuco. Felipe Falcão é pernambucano como eu. Viva o Nordeste, viva Pernambuco. O Nordeste sempre me recebeu muito bem. Na época da Expo Money, a Expo Money ela passava por Salvador, Fortaleza e também Recife. Todas as vezes que eu ia a Recife, pessoal, na Expo Money, eu planejava visitar a cidade do meu pai, que é Bom Conselho. Eu alugava carro, reservava hotel, acontecia alguma coisa, eu não conseguia ir. Impressionante. E eu sou aquele cara que as coisas sempre elas dão certo, fluem. Vocês sabem disso, né? Me acompanham há muito tempo. A gente tem muita força na diversidade, mas assim, não fluía. Eu reservava o carro, reservava o hotel. Uma vez, eu lembro que o meu site saiu do ar do nada, eu tive que ajudar a resolver. Uma outra vez, um palestrante sumiu. Beberam lá à noite, teve uma festa no hotel, foram achar 2 dias depois. Ele foi para uma praia lá, cobriu o palestrante. Cada vez era uma história. E aí eu não conseguia ir. Eu tentei umas 3 vezes ou 4.
mas um dia ainda conhecerei a cidade do meu pai, que é Bom Conselho, no sertão de Pernambuco. Então, um abraço ao querido amigo Felipe, toda a galera do Nordeste. Vamos ver SUSB3. Eu gosto de ser muito transparente, honesto com a nossa comunidade. Então, por exemplo, eu acho que SUSB3 é um bom negócio, mas nós temos Honey, que é Irani, um dos maiores acertos que nós tivemos nos últimos tempos. Né? O ativo está lá nas máximas das máximas e nós comprados. Perfeito? Inclusive ela está chegando num ponto já interessante para realizar lucro. É possível que o façamos dentro em breve. Agora, o fato de eu ter Honey não significa que eu não acho que SUSB13 é um bom negócio, mas eu prefiro o Honey. Agora, no patamar atual, a SUSB3 ela está tocando um topo anterior, tal. Digamos que para uma entrada agora, ela é até mais favorável que a Honey. Você fala, por que você não troca então? Porque não, se eu for trocar, eu vou trocar por um outro setor. Mas não é uma possibilidade também que seja descartada. Mas a SUSB3 está na média de 5, num topo anterior, uma situação bastante favorável à compra. O Felipe Falcão, ele fala da Aere também, né? A Aere é uma das ações que nós temos em carteira. Ele cita aqui o bom volume, então, como ele está falando em volume, eu costumo usar o gráfico com volume no Cartesia. Um grande abraço a toda a galera lá do Cartesia, Rafael, fazendo um belo trabalho, toda a equipe. Então a Aere, ela está prestes a cruzar as médias em modo compra, mas o que chama atenção, justamente o que o nosso querido amigo falou, o volume. Então é o ativo, quando a gente piscar os olhos, vai estar em 2,50. É isso. Ok? O Marcel Fernando Bonassi, professor Wagner, aproveitando seu conhecimento de 20 anos dos mercados de renda variável, pelos quais novamente lhe parabenizo, muito obrigado, e são 20 anos ininterruptos. Eu conversava com meu amigo Roberto Indec na sexta-feira, eu estive ali na Chidi Jafé. Estar no mercado há muito tempo é realmente relevante. Agora, estar no mercado de forma ininterrupta é muito mais. Ok? Então, eu estou ininterruptamente 20 anos no mercado. Aí nosso querido amigo pergunta o seguinte: responda se possível. 1. O que é mais difícil e rentável de operar? O mais difícil é o mercado de DI, ok? Depois do mercado de DI é o mercado de opções. O mais rentável é mini índice. Grandes fortunas são feitas realmente no mini índice, ok? Não que a pessoa não possa ter sucesso nos outros, mas as grandes fortunas que eu conheço de verdade, de quem opera e faz fortuna mesmo, não a pessoa que diz que faz, mas as pessoas que realmente fizeram e fazem fortuna no mercado, é no mini índice. A mesma pergunta para milho, café, boi ou petróleo. O mais difícil de operar é café, porque inclusive o café tem o lance do dólar, né? Muita gente que eu conheci tentou e desistiu. Eu não conheço ninguém assim do meu círculo de amizades, meu networking, que opera café há muito tempo com sucesso. O mais rentável é o petróleo. Se você pega o jeito ali no petróleo, é muito bom de operar. Era, há um tempo atrás, o ativo mais líquido do mundo. Eu acredito que seja ainda. Perfeito? Para finalizar, a análise gráfica funciona igualmente para todos os ativos acima? Funciona sim. Ok? Porque são todos muito líquidos. Agora, se você disser para mim assim, então eu vou operar... de repente o mercado de soja, ele não tem liquidez, né? Você teria que operar no exterior, né? Mas vai funcionar também. Todo no mercado líquido funciona bem. O que não funciona é quando o ativo perde liquidez, ele fica praticamente à mercê de manipulação. Excelente pergunta, muito obrigado, querido. Zé Vander de Deus Filho, Zé Vander estava na live ontem que eu fiz pelo Instagram. Boa tarde, mestre. Depois de uma análise de Quero Cash Via, qual a próxima resistência pela sua visão técnica? Se for para realizar lucros, até que ponto pode ir essa realização? Então vamos fazer carinhosamente aqui cada um dos ativos. Lembrando que Quero faz parte do nosso portfólio, faz parte de uma das carteiras. Deixa eu tomar um pouquinho do meu energético aqui.
Então ele pergunta, foi para realizar lucros, qual a próxima resistência? Bom, quero. A próxima resistência intermediária é a máxima do dia 4 a 6,82. Relevante mesmo é essa LTB, que derrubou o preço em maio e depois derrubou o preço em agosto. Eu penso em realizar lucro em quero nesse topo aqui, na região de 11,40. Perfeito? Via, que já esteve em nossas carteiras mais de uma vez. A Via tem um ombro cabeça a ombro. Mas será que vai detonar esse padrão? Nesse momento que a gente vive, é difícil imaginar que sim. Correto? Mas tem. O grande lance da Via é romper o 3,32. Nesse caso, projeta 4,04. Para quem é de guerrilha, Zé Vander, é um bom ponto de realização, mas para quem segura os ativos como swing trader ou até como position, pensar aqui em realizar a 5,34 é algo factível, na minha humilde interpretação dos fatos, correto? Aí nosso querido amigo ele pede Cash 3. Cash 3 está no meu radar, sim. Se a gente for trocar alguma ação em carteira, ou por exemplo, a gente tem algumas possibilidades, né? Se a gente, por exemplo, for reduzir a posição em Gerdau, o Cash 3 aparece como candidata. Se tiver alguma ação nova, por exemplo, se a gente realizar lucro no dólar, a gente pode alocar o lucro em Cash 3. Por quê? Porque o ativo quebrou aquela sequência de topos e fundos descendentes. Está de lado e com um cara aqui que vai aprontar quebrar os vendidos, digamos assim, com todo respeito. Então ela está com as médias cruzadas em modo compra, a resistência primária que é 1,37, um alvo curto a 1,55, mas de repente essa ação vem a R$2, que seria o meu alvo mínimo aí se a gente fizer uma entrada. Perfeito? Maravilha! Eu vou dando os likes aí, aqui, que aí eu sei que eu li. Eu procuro fazer de forma bastante detalhada para não deixar nenhuma pergunta sem resposta. Essa daqui eu já tinha comentado. É a mesma? Ah não, essa daqui é outra pergunta do Marcel. Boa tarde, professor Wagner. Você que investe pelo que você usa, quem é melhor? Shopee, Magalu, Via, Amazon, Mercado Livre. Eu vou ser bem sincero, eu nunca usei o Shopee, ok? Então a primeira resposta. Realmente eu uso muito Magalu, Via, Amazon, Mercado Livre. Eu compro muito pela internet. 2, 3 vezes por semana eu compro tudo que vocês imaginam, desde itens de higiene, sei lá, saco de lixo aqui para casa, compro a ração da Cristal, enfim. Para o usuário, disparado era Magalu até uns 2 anos atrás. Em relação a preço, facilidade, no momento eu acho que a Amazon está bem à frente, assim como o Mercado Livre, ok? E a Via, hoje eu acho que ela está num nível muito parecido com a Magalu, ok? Em relação a investimentos, aí eu prefiro o Mercado Livre, porque nós inclusive temos na nossa carteira lá fora, né? A Amazon, ela não consegue montar fundo, e Meli nós temos em carteira, tem um gráfico bem diferente. Meli é uma ação que se hoje eu recebesse $1 milhão nos Estados Unidos e eu tivesse que escolher uma ação só para alocar, ou duas, Mercado Livre seria uma forte candidata. Né? Tem um ombro, cabeção, ombro invertido, acionou um pivô a 94516, quer dizer, é extremamente interessante. A Amazon não tem sinal de fundo, e entre Via e Magalu, olha, às vezes o aluno me faz esse tipo de pergunta e eu falo assim, professor, qual eu tenho 15 mil, tenho 10 mil, o que é que você faria, né? Compartilha aí comigo a tua opinião. Olha, hoje é mais do mesmo, então eu compraria metade em Via, metade em Magalu. Os drivers são os mesmos, a situação da empresa é parecida, até o gráfico é praticamente o mesmo, tem um oco aqui que precisa ser desfeito, então as duas. Agora, se você disser para mim, você vai comprar um produto, onde é que você compraria? Antes eu te responderia, na Magalu eu nem consultaria a Via, hoje eu comparo. E eu nem sou aquele cara pentelho que fica muito ligado em prazo de entrega, tem que entregar no dia seguinte, é mais pelo preço mesmo, facilidade, variedade. Seria isso. Ok?
Bacana. Então é isso, respondi tudo. Muito obrigado, querido amigo Marcel. Perguntas excelentes. Abração para o Felipe, para o Zé Vander, Marco Gastão, Patrícia, que tornaram a nossa gravação ainda melhor. Muito obrigado. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os ativos fixos aqui no YouTube. Então nós temos a B13 SA3, ela veio numa resistência importante e corrigiu. Não seria nenhuma surpresa, por exemplo, uma correção até 15,16. Seria uma boa oportunidade. Tem uma estrela cadente. BBS3. Entre a compra e a venda, se eu tivesse que decidir, eu compraria, mas não seria uma ação que eu escolheria nesse momento, mesmo porque nós temos BPAC. Né? Então, diante da correção que nós vivenciamos, BPAC seria a minha opção de entrada, sendo coerente com a posição que nós carregamos. Aí tem BBDC4. BBDC4 seria a minha segunda alternativa depois de BPAC, e a terceira seria Itube. Itube está numa LTA, bem perto aqui da média de 21, acho que é uma boa alternativa. E Sambi 11, apesar de a gente não ter o ativo mais em carteira, parece bastante descontada, mas a Sambi seria a minha última alternativa. Se não fosse, eu não teria saído. Né? Aí nós teremos aqui na tela o IFNC, que é o índice do setor financeiro. O IFNC tem um oco, mas muitos ativos também o têm. Aí quando você tem um oco diante de todo o cenário, você analisa fluxo, posição de estrangeiros, fundamentos, e você entende se esse oco vai ser acionado ou se ele vai ser anulado. Quando ele é anulado, geralmente vem um movimento forte de compra. Posteriormente, aí temos o IMAT, que é o índice de materiais. O IMAT, na parte alta de Cimarobuzu, foi acionado um pivô a 5.456. Acho que está tudo certo. Temos o índice do setor imobiliário. Hoje é uma correção geral. Essa queda, na minha visão, ela não, digamos assim, anula a simetria em V ou nada do gênero. Então, uma correção absolutamente normal, um pregão de oportunidades. Da mesma forma que eu vejo o ICOM, índice de consumo, testando a média de 5. Então tá tudo certo, não tem nenhuma mudança de rota. Claro, né, os dados da China pesam, pesam também essa decisão entre a PEC da transição ou créditos extraordinários via MP. Eu acho que nenhuma das soluções é ideal. Eu acho que o governo tem que gastar o mínimo possível, só que ele tem que gastar de forma inteligente. No caso do auxílio, é uma forma inteligente, porque esse dinheiro, primeiro pela parte humana, social, esse dinheiro vai beneficiar muitas famílias, esse dinheiro volta como forma de impostos, ele também estimula o consumo. Se não for nada resolvido, pessoal, o pagamento será de 405, mas eu duvido que será, nem que o governo pague os 600 em janeiro e depois ele peça, exista uma solução posterior, como por exemplo de um crédito extraordinário de fato, mas aí abre precedentes. No caso da PEC, já vai começar a negociar com o Centrão antes de assumir o governo. Praticamente o PT está assumindo o governo antes de janeiro, né? O presidente Lula vai na COP com uma comitiva e a gente tem praticamente o PT no comando do governo antes da hora. Enfim, o Brasil, ele tem as suas particularidades, que Deus abençoe o Brasil, mas eu acho que a solução, digamos assim, não é ideal, mas a solução, a melhor solução seria a PEC da transição. E o Alckmin vai apresentar isso para o Lula amanhã e acredito que será o caminho. Acredito. E isso nesse momento. Qualquer novidade eu informo vocês. Então, o índice de energia também testando o topo anterior, tudo dentro dos conformes, sem mudar em nada o rumo
por exemplo, do índice de energia. Small 11 é uma baita oportunidade de compra testando o topo anterior, movimento típico corretivo dentro de uma movimentação de alta. Petro 4 começa a ficar interessante nesses níveis. A Vale nós temos em carteira, ela testou a parte alta do canal, é natural voltar na primeira batida. Nós temos aqui dois gaps, uma estrela da manhã, enfim. Estrela da manhã é meio louca, né? Porque esse candle aqui deveria ser vermelho e esse verde, mas é o mesmo racional da estrela da manhã. Então deve romper aqui o canal, né? Testar inicialmente 74,85. Então deve testar inicialmente 74,85, projetado 79,44 ainda nesse mês. A Mer, ela substituiu o Bitcoin na nossa carteira. Muita gente falou para mim, professor, quando a Mer der um sinal legal, você comenta, ó, a Mer com essa cara de 3 e... É um eixo de W que foi acionado a 15,34, alvo 21,90, então a Mer, essa correção gera oportunidade. Aí nós temos Curi, uma outra que gera oportunidade nesse cenário corretivo, teste da média de 5. Dexco não faz mais parte de sair dos planos. Para quem esperava uma oportunidade de entrada, topo anterior, 10,26, está 2 centavos abaixo. E Gerdau, eu tenho o triplo dela do que eu tenho nos outros ativos. Eu recalculei aí o preço médio, mostrei a vocês, está perto de 27 agora, né? Porque pagou, eu não tinha incluído esses dividendos de 71 centavos. Então, quando ela realmente consolidar acima do preço médio, a gente deve ficar com 1/3, vender 2/3. Aí eu vou compartilhar as ações que entrarão no portfólio. Local Web é um ativo de fluxo, precisa anular aqui essa barra, começar a subir para dar uma ideia de pivô, que será confirmada a 11,39. Aí nós temos Mater Dei, é uma que está na lista de observação para sair da carteira. Ela cumpriu uma simetria em V ao subir aqui a 9,87, né? A máxima foi 9,94. Mas está na lista de observação. Se ela entregar um pouco mais aqui, ela será mantida em carteira. Positivo, nós temos alvo em R$15. A correção também abre oportunidade para aqueles que estão de fora. Deve romper essa região da bagunça dentro em breve. Aqui em positivo, é possível que nós tracemos uma LTB. Poderá ser usada assim como referência. Aí eu chego em MRV. MRV, nós trocamos Melnick por MRV. O desempenho da MRV tem sido superior à Melnick. Está testando aqui o eixo do W a 10,14, maravilha. Isso é muito bom. Aí Vivara é uma outra que está na watchlist também para uma possível saída. Só que o movimento é técnico, está testando aqui um eixo de W a 26,22. Então, como ela está em carteira, para quem está de fora, é oportunidade de compra. Daí eu chego no DI, um F25. Daí está numa movimentação lateral faz um tempo aqui, hoje rompendo 11,835. Se perder, deve voltar para essa região de fundo. Mas é uma barra importante. Tá embutindo aí no DI alguns problemas que a gente vê no exterior e o mercado esperando pela PEC. E no caso do Ibov, né, rompeu um pivô de alta a 118,260 e é um pregão que preocupa um pouco, nós ficaremos atentos aqui, vigilantes, mas eu acredito que a força compradora ela seja predominante, né? Nós temos aqui, nem sei se faz muito sentido. Só para mostrar aqui para vocês, ó, de repente, voltando acima dessa pequena LTA, é um sinal positivo, né? Então o BOVA11, sem dúvida nenhuma, né, é bastante claro que tem o ombro, cabeça, ombro, mas ele pode ser negado. Eu penso que esse cenário é o mais provável. E no caso do mini índice, realmente desceu a partir da nossa entrada, essa barra tem que ser anulada. O mercado tem que começar a subir, fazer um fora da banda dentro da banda. E eu penso que ele o fará e vai testar o fundo anterior daqui a pouco, 118,455. Acredito que vai ser testado, porque aqui está a média de 5, deve no mínimo testar esse fundo e a média de 5 na região entre 118,400 e 118,500. E essa barra que é uma barra forte, tem que ter muita energia para anulá-la, mas se anular também vai estopar os vendidos mais recentes e vai jogar de repente esse preço até acima
do fundo anterior 118,455. No caso do dólar, o caminho que eu acho mais provável é o teste da parte baixa do canal, onde está aqui em azul. O 118,500 é um ponto-chave, né? Assim como o 118,115 que marcou mínimas nas sessões do dia 1º e no dia 3 de novembro. Então, uma resistência forte, está exatamente ali no momento, e vai definir o rumo do dólar, né? E aqui no intraday a gente vê o que separa o joio do trigo, é o 133,500, pode deixar aqui um topo duplo ou acionar um pivô. Aí eu chego no milho, eu comentei ontem que nós temos planos de fazer uma troca no milho, mas eu vou observar um pouco mais, ok? A gente está no CCM X22, eu vou observar se vai haver uma migração de liquidez, provavelmente vai ocorrer nos próximos dias. Se for o caso, se a gente for migrar, eu também aviso. Sempre esperem esses comandos via Telegram, é por ali que eu costumo fazer as comunicações mais dinâmicas. O milho, ele está perto de uma linha de retorno, né? Então pode realmente montar fundo por aqui. Então, fazendo um complemento aqui para a gente fazer a fase final. Da gravação, Bolsa de Xangai continua em alta. Digamos assim, é um sinal que pode ter alguma flexibilização na política de Covid-0 na China. Lembrando que a 3.099, 3.100 compra uma simetria em V, acima disso aciona uma simetria em W. No caso da Bolsa do Japão, uma inclinação é de alta ainda, não dá para traçar CLTA, mas deixa aqui praticamente uma estrela da manhã. O minério de ferro é uma das boas novas, está lutando para romper aqui a média de 21. Acho muito provável que o faça, mas depende de uma abertura mais célere e uma reabertura da China. O petróleo, ele continua acima da linha, né, da CLTB, está acionando um triângulo, tanto em Londres quanto em Nova York também. Títulos americanos de 10 anos. Será que vai montar aqui um topo mais baixo que o anterior? Essa que é a expectativa. As bolsas dos Estados Unidos estão em alta, né? Então o índice Nasdaq provavelmente aqui vai montar um padrão da alavanca. Tem um martelo aqui que marca a mínima do movimento, a máxima dele 10,553. Aí o S&P, né? Deixa praticamente aqui um padrão de estrela da manhã. E no caso do Dow Jones, que é o mais forte de todos, se aproximou bem da média de 21. A simetria em V será preenchida a 33,071, cujo rompimento acionará um pivô de alta. Acho o cenário mais provável ao longo da semana. O VIX vender nesse ponto não vale a pena, o que vale é realizar lucro para quem vendeu e ainda está na posição. O BZQ é inversamente proporcional da nossa bolsa vezes 2, se aproximou da parte baixa aqui de um canal. Tem o fundo anterior a 16,86 como um ponto importante. Eu não acho que vai muito longe aqui nessa movimentação. E para quem opera no exterior, o EWZ é uma belíssima oportunidade, testando a média de 5. Bolsa do Reino Unido, esse movimento não muda em nada, está na parte alta, essa queda de hoje do Marubozu de sexta-feira. A Bolsa de Paris, ela acionou um pivô de alta 683,70 e tem espaço para subir, assim como o índice DAX. Está se apoiando aqui a 13,444 e o Eurostock 50 também na parte alta do Marubozu. Os compradores, os touros, estão no comando. MME, médio fluxo para mercados emergentes, eu comentei acho que no Telegram, né? 899 é um ponto importante, está acima, deve continuar em alta. E para a gente finalizar aqui, pessoal, o DXY em queda deveria jogar nosso dólar para baixo. Tem uma simetria em A que deve trazer o DXY a 109,535. Né? É algo que conspira a favor da nossa venda no dólar. Se os fatores internos se alinharem, o dólar deve descer forte. Bovespa em dólares, correção absolutamente normal até a média de 5. Eu acho que a tendência vai falar mais alta em relação à estrela cadente. E é isso aí. Só para a gente fazer uma palhinha, né? Eu sempre faço 2 carteiras, né? Desafios e mais uma. Para a gente finalizar, eu vou fazer a carteira Fly USA. Rápida e resumidamente aqui. Então nós temos Apple, belíssima oportunidade, né? Tem esses problemas, a cadeia produtiva da China, mas muitas vezes quando você tem problemas
que abrem-se as oportunidades em Apple. A AMD é uma outra, está com médias quase cruzadas em modo compra. Caterpillar já não é uma entrada tão técnica, né? Está muito longe da média, é mais para administrar para quem está no barco. Assim como Deere & Company não, Deere & Company testou a média de 21, tem o topo anterior para Ampará, lá 392,93, é uma outra que oferece entrada, assim como GM. GM deve rasgar tudo aqui, 40 com 10, a hora que a gente perceber, ela vai romper o eixo do W a 42,36 e vai buscar R$ 55 na reta final do ano, essa é a minha opinião. JP Morgan é um ativo de tendência, para quem tem interesse em entrar, rompeu a cunha. Ela está exatamente no objetivo da cunha, né? Aqui a 133,15 por aqui. Mercado Livre, não precisa nem falar, né? Talvez a melhor compra de toda a carteira no momento. 3M, ela reagiu bem, tem um ombro, cabeção, ombro invertido, deve romper a região da bagunça e projetar $150. Então não faz mais parte dos planos trocá-la. A AMD ainda faz, 3M não. Tesla é uma outra que faz parte dos planos trocá-la, porque talvez... Tudo bem, a Tesla tem um ombro, cabeção, ombro invertido, mas a gente pode, de repente, ter uma ação que está numa região de fundo também, com fundamentos mais descontados e menos polêmicas envolvendo o papel, mas por enquanto mantemos. United Steel é como se fosse a Semin da carteira americana, tem potencial para surfar uma recuperação do minério, então ela é mantida, e XP é uma outra que está na watchlist para uma possível troca. Eu tenho inclusive algumas candidatas para substituí-la. Ela será mantida por enquanto, mas pode ser trocada. Ela e a AMD são as duas ações que estão, digamos assim, cujas trocas são mais prováveis se ocorrerem neste momento, né? Então ela precisaria mostrar força, uma barra firme, uma sequência de candles para a gente entender que realmente faz sentido mantê-la em carteira. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, muita saúde e paz. O mini índice deve recuperar parte dessa, subir pelo menos uns 600, 700 pontos a partir dos 117, 630. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção.